Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda e para aqueles que já estão acostumados a participar do evento da Indeov e interagir com toda a nossa equipe, meu nome é Maria Carmen Sales, sou consultora técnica científica de cannabis medicinal. E com muita satisfação hoje a Indeov, entende que o webinar é um momento de discussão, de aprimoramento, de divulgação de informação científica, para que a gente possa parar um pouquinho a nossa rotina e pensar sobre os aspectos práticos, aspectos teóricos que envolvem as várias patologias que a cannabis hoje pode ser empregada. Antes da gente começar, eu tenho alguns avisos para passar aqui para todos vocês. Para quem não conhece a Indeov, estamos desde 2015 atuando no acesso a produtos de cannabis. Então, contamos com uma equipe formada, adaptada, treinada, profissionalizada, comum, de comum acesso, de comum experiência, para fazer todo o trâmite de importação aos produtos de cannabis que nós facilitamos. Nesse contexto, nós temos a equipe de acesso médico. Gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer a presença dos consultores aqui presentes. Então, por favor, aquele médico, aquele prescritor que tem interesse em conhecer um pouco a nossa forma de operação, os produtos que facilitamos, por favor, aceitem aí o contato dos nossos queridos consultores. Temos também uma equipe interna, de profissionais da saúde, empáticos, capazes de entender a situação do paciente, entender o momento em que o paciente recorre ao uso medicinal da cannabis, que está adaptada e à disposição para interagir com os pacientes, explicar-lhes todo o processo Anvisa, tirar essa autorização, nossa equipe operacional, que também favorece o acesso facilitado aos pacientes de todo o processo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Lembrando a todos aqui presentes que vocês receberão um certificado mediante o preenchimento de nossa pesquisa de satisfação. É muito importante para nós sabermos se nós estamos conseguindo levar a informação para vocês de forma de qualidade, de forma limpa, cientificamente. Então, é importante que a gente esteja à disposição para ouvi-los. Se gostaram do tema, observações, temas futuros, e ficamos aqui sempre à disposição para levar essa informação continuada, que é o que a Indeov preza muito nesse mercado hoje de cannabis medicinal.
Teremos um material complementar à aula, então, além dessa maravilhosa aula expositiva que teremos a seguir, nós temos os conteúdos para enriquecer aqueles prescritores que estão à disposição da leitura. Então, ficamos aqui com esse material científico entregue pós-evento. Teremos acesso à gravação também, queria agradecer Pedro aí do marketing, que está sempre meu parceiro aqui no background de todo o processo. Nós estamos gravando essa live, então, para comunicar a todos também, para que a gente possa ter acesso de novo a essas valiosíssimas informações que serão discutidas aqui. Convido a todos a acessar as nossas redes sociais, nosso YouTube com webinars, com nossas redes sociais, Instagram, nosso site, e sempre que à disposição, entre em contato conosco, os nossos consultores estão acompanhando a live também para isso. Dúvidas, por favor, dúvidas, depoimentos, comentários, fiquem à disposição, essa sala é nossa, então estamos atentos ao chat para perguntas, para questionamentos, para comentários, vamos aproveitar da nossa speaker maravilhosa de hoje. E dando continuidade, né, tocando já, chamando, anunciando a nossa fabulosa speaker de hoje, doutora Carolina Haddad. Vou fazer aqui uma breve, né, e sutil apresentação, doutora, de tanta informação, tanta competência, tanto carisma também. Vou dizer para vocês que a doutora é carismática demais, assim, um carisma, uma elegância. E hoje, essa maravilhosa doutora, né, fechando, né, esse mês de Outubro Rosa, que é um mês importantíssimo para a saúde, né, tanto feminina e até mesmo para as questões sociais envolvidas nisso, nós temos como speaker do webinar Cannabis na Ginecologia, Dor Pélvica, Endometriose e Benefícios, a doutora Carolina Haddad, médica ginecologista e obstetra, diretora da Associação Mulher, Ciência e Reprodução, médica do setor de dor pélvica e endometriose do Departamento de Ginecologia da UFESP, especialista em reprodução humana no Hospital Sírio-Libanês, especialista em uroginecologia da Universidade Federal de São Paulo, especialista em cirurgia esteroscópica, laparoscópica e robótica na ginecologia, feito na França esse curso, né, doutor? Então, maravilhoso, referência. Pós-graduação em medicina ortomolecular, título em pós-graduação em patologia trato genital inferior, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Doutora Carolina, depois de tanta formação e de tantos elogios, eu reitero a participação, a disponibilidade, o tempo da doutora, e a sala é sua. Bem, boa noite, já estou vendo alguns rostinhos aqui conhecidos, grandes nomes também aqui até principalmente do setor da endometriose. Eu acho importante toda essa formação até para a gente entender, né, o que se fala muito hoje em relação à medicina. A gente não pode esquecer que a gente trata, no caso da ginecologia, a paciente, não a doença, né? Então, isso é muito importante quando a gente vai falar sobre o tratamento da doença. Eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu ver como que eu compartilho. Setinha para cima, doutora. Para cá? E setinha embaixo, do lado dos fones, aí das opções, apresentar agora. É o quarto botão da direita para a esquerda. Então, vamos lá, peraí. De novo, vamos lá, peraí, que não está aparecendo aqui. Setinhas. Pode repetir para mim, por favor, Carmen? Posso. Onde tem o login vermelho de sair, tem os 3 pontinhos, tem uma mãozinha e o apresentar agora. Aqui, pronto. Deixa eu ver o que estava aberto, sendo que tem muitos guias aqui, né? Se a doutora preferir, pode compartilhar a tela toda da apresentação. Fique à disposição. Fique só escolher a... Tela cheia, né? Isso, a tela cheia. Pronto. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui na... Está aparecendo. Vocês estão conseguindo ver? Já vou por em tela cheia. Estamos tela cheia. A câmera da doutora segue aberta. Também estamos vendo a doutora. Tá, joia? Qualquer coisa, se não estiverem ouvindo, me avise. Se estiver muito baixo, também me avise, que eu falo mais alto. Então, vou começar. Primeiro slide aqui, apresentando um pouco da IDEOV. Eu acho que a Carmen já... Só vou cortar aqui. Pronto.
já fez uma ótima apresentação, né? Aqui a gente tem um slide da própria Indeov mostrando as diversas oportunidades de uso da cannabis. E eu vou falar um pouquinho a respeito de dor pélvica crônica, endometriose e cannabis medicinal. Primeiramente, eu gostaria de falar da síndrome da dor pélvica crônica. O que seria uma das definições da síndrome de dor crônica? É uma síndrome de dor que combina mau funcionamento dos músculos do assoalho pélvico com mau funcionamento da percepção da dor associada aos problemas psicológicos e fatores cognitivos. E por que eu coloquei essa definição? Porque todo mundo fala, tem dor pélvica, é ginecológica, não é? Então, assim, quando a gente percebe que a síndrome da dor pélvica crônica, ela vai muito além da ginecologia, a gente tem que pensar que as intervenções também devem seguir uma abordagem multidisciplinar. Lembrando que na pelve a gente tem diversos órgãos. E toda vez que a gente fala numa dor pélvica crônica, a gente tem que pensar dor de origem urológica, ginecológica, gastrointestinal, musculoesquelética, neurológica. E por que é importante a gente falar tudo isso? Porque quando a gente fala em endometriose, a gente não pode descartar as outras doenças que podem vir associadas ou possa ser confundida com uma endometriose. A endometriose, que hoje se fala bastante, né, mas até não muito tempo atrás, ela demorava muito para ser diagnosticada, é uma doença inflamatória crônica, não infecciosa, que afeta aproximadamente 190 milhões de mulheres pelo mundo. É uma doença ainda cuja patogênese é incerta. E qual que é o problema disso? Fica difícil achar o tratamento ideal. Quando você não sabe exatamente a causa, o tratamento se torna mais difícil. Então, a gente tem que lembrar que é uma doença que sofre uma influência hormonal, ela é estrogênio dependente, ela se caracteriza por um tecido endometrial, que são aquelas glândulas, estromas, fora do útero, né, ectopicamente, e ela se caracteriza por muita dor na relação sexual, cólicas menstruais, dor pélvica crônica e infertilidade. Quando a gente fala num tratamento multidisciplinar, a gente tem que lembrar que não é só de cirurgia que trata o paciente, a gente depende de tratamentos em conjunto com uma fisioterapia, medicações, a gente também tem que fazer terapias de comportamentais nessa paciente, e mesmo com todo esse tratamento, 25% dessas mulheres que apresentam endometriose, elas requerem alguma outra intervenção devido a uma falha de resposta ao tratamento ou intolerância aos efeitos adversos. E por que isso? Porque a grande maioria dos tratamentos envolvendo endometriose envolve um bloqueio hormonal. E a gente não pode esquecer que essas pacientes, na grande maioria das vezes, são mulheres em idade reprodutiva com desejo gestacional. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e bloqueia a ovulação delas. Então, o tratamento da endometriose, ele é muito complexo. Eu resolvi colocar esse quadro aqui para vocês verem como está sendo, não é de hoje, né? Como a gente consegue observar a presença de diversos receptores e enzimas envolvendo a cannabis em todos os tecidos femininos, né? Útero, placenta, CBD também, receptor positivo numa placenta de primeiro trimestre. E por que eu resolvi colocar esse quadro antes? Porque a gente mostra que todas essas alterações do sistema endocannabinoide, e sistema endocannabinoide, lembrando bem, não é a cannabis em si, é o sistema endocannabinoides. Eles estão muito presentes tanto no endométrio, como nas doenças relacionadas à placenta, tá? Desde abortamento, câncer endometrial, endometriose, gestação ectópica, pré-eclâmpsia. Então, assim, já tem diversos trabalhos, essa tabelinha aqui também de uma revista, já mostrando tudo que foi encontrado em relação ao sistema endocannabinoide e o sistema reprodutor feminino. Então, assim, quando a gente fala de todos esses receptores, é importante falar que tem a presença de receptores CB1 presente nas fibras nervosas dos focos de endometriose, ou seja, essas fibras nervosas dos focos de endometriose, elas já são alteradas. E também os antagonistas dos receptores de CB1 ativam a hiperalgesia nos estudos, sendo os ativadores de CB1 agonistas dos receptores de CB1 ou por aumentarem os níveis de endocannabinoides. Isso é importante quando a gente pensa num tratamento de dor pélvica crônica. Lembrando que
eu vejo muita gente, quando fala a respeito de tratamento com cannabis em pacientes com dor, todo mundo se atém sempre aos receptores clássicos, né? O CB1 e o CB2. A gente tem que lembrar que tem outros receptores, né? Os receptores de proteína, G, os receptores transitórios, e também a gente tem as enzimas e os ligandes que a gente fala. Isso tudo vão desenvolver várias cascatas de reações que vão ser muito úteis no tratamento de qualquer tipo de dor ou de qualquer doença que possa ser tratada com a cannabis. Eu vou falar um pouquinho a respeito do como a cannabis ela pode ajudar no tratamento da endometriose. Aliás, até eu estou lá na Universidade Federal de São Paulo, e até dos trabalhos em andamento, né, pela doutora Thais, a respeito do estudo da endometriose no tratamento da dor das pacientes com endometriose. E por que funcionaria? A priori, quando a gente vai estudar toda a parte in vitro, a cannabis ela ativa os receptores TRP1, GPR, que são receptores de proteína G, tá? E os PPRA, que bloqueiam os segundos mensageiros, diminuindo as espécies reativas de oxigênio, que seriam os estresse oxidativo, e aumenta a liberação de citocinas pró-inflamatórias. A gente também tem que lembrar que a inibição da enzima da fatty acid amida hidrolase é um dos principais componentes do sistema endocannabinoide, que é responsável pela degradação da anandamida, que é um agonista endógeno dos receptores canabinoides, CB1 e CB2, que eu acho que é o nome até mais conhecido pela grande maioria das pessoas, né? E ele mediaria a maioria dos efeitos biológicos, como analgesia e proteção dos tecidos. E, além disso, ela vai ativar algum dos receptores transitórios, desencadeando as cascatas intracelulares descritas acima. Então, a ação direta do CBD, inibindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias e espécies reativas de oxigênio, ativaria a liberação das citocinas anti-inflamatórias. E por que eu estou dando toda essa volta em relação a receptores? A grande maioria das mulheres que referem que elas querem usar, sim, a cannabis para melhorar a dor, a gente tem que lembrar que muitas das pacientes referem falha do tratamento tradicional ou elas não toleram os efeitos colaterais. A grande maioria dos estudos, eles não são realizados no Brasil, né? A grande maioria é canadense ou australiano. E esse estudo eu achei muito interessante, que eles avaliaram a dor miofacial, porque as pacientes com endometriose, elas têm que receber um olhar mais específico. Essas pacientes, elas não vêm apenas com endometriose. Grande parte das mulheres portadoras de endometriose, elas têm ou alguma doença intestinal associada, ou dor miofacial associada. Então, nesse centro do Canadá, eu achei muito interessante isso, até para a gente pensar a longo prazo. Eles pegaram eles separaram as mulheres em 2 grupos. Um grupo com dor miofacial por endometriose e um grupo por dor miofacial por questões urológicas, uroginecológicas, tá? As pacientes recrutadas, eles eram equivalentes, né? A maioria era usuária já de cannabis. 77% dessas usuárias iniciaram o uso de cannabis devido à falha do tratamento convencional, e 63% por optar por opções mais naturais. E eu achei isso muito interessante, porque a maioria das pacientes que foram atrás da cannabis, não é que elas decidiram usar cannabis, eu vou usar cannabis, mas elas estavam procurando alguma coisa que pudesse ajudá-las, né? A falha de tratamento convencional é muito importante, e as pacientes, elas procuram. Então, hoje em dia, a gente tem alguns outros fitoterápicos, anti-inflamatórios, o tratamento integrativo que a gente fala, mas é muito interessante como a grande maioria das usuárias iniciaram o uso procurando uma outra opção de tratamento. No estudo, a maioria das pacientes que optaram pelo uso da cannabis são portadoras de endometriose, e outro fator interessante é que mais de 70% dessas usuárias de cannabis, elas diminuíram o uso de outras medicações como opioides. E das não usuárias de cannabis, elas têm o desejo de utilizar cannabis, mas elas não querem fazer, ou por ainda não ter informações, ou com medo dos efeitos indesejáveis. E um outro fator muito interessante é que todas elas teriam uma boa aceitabilidade do uso de creme vaginal de cannabis,
que é um alerta para as novas formulações, né, levando em consideração que hoje o que a gente tem acesso de uso de cannabis seriam as gotinhas, os óleos de cannabis. Em relação à dor pélvica crônica, tem diversos estudos já associando o efeito da cannabis com a dor pélvica e os sintomas, e o uso de cannabis de diversas formas, né? Então, assim, a gente tem desde trabalhos com uso de cannabis, tanto recreacional como de cannabis medicamentosa, tá? E por que é importante falar isso? Que todos os tratamentos atuais são utilizados para melhora da dor dessa paciente, mas nenhum tem evidência de redução das lesões de endometriose. A grande maioria dos estudos, eles são canadenses e australianos, e eles mostram uma melhora significativa do padrão de dor, além da melhora de outros sintomas, como sono, humor e disfunções gastrointestinais. Também é relatado uma diminuição na quantidade e na frequência do uso de sintomáticos em casos de crise álgicas, mas algo muito interessante para a gente pensar daqui para frente é que todos esses trabalhos, eles não padronizaram a dose da medicação e muitos consideraram o uso recreativo da cannabis. Eu estou fazendo essa aula bem sucinta porque eu quero abrir para discussão isso. Eu vi que tem muita gente aqui que já trabalha também com endometriose, eu acho muito interessante a discussão. E por que eu estou falando isso? Como eu falei no início da aula, a maioria das pacientes com endometriose e dor crônica, elas já vêm carregadas com diversas doenças e fatores, e um deles é a infertilidade. E os tratamentos atuais para endometriose, todos envolvem bloqueio hormonal. E tem muito pouco conhecimento baseado em evidência para guiar uma prática clínica em relação a cannabis e seus efeitos na fertilidade e desenvolvimento embrionário inicial. E por que eu estou falando isso? A gente tem diversos trabalhos, quando a gente fala de fertilidade masculina, por exemplo, os trabalhos mostram, sim, uma diminuição na motilidade espermática, todas as alterações da cannabis na fertilidade masculina, por exemplo, elas envolvem a espermatogênese e a qualidade desse esperma. Nas mulheres, tem alguns trabalhos que falam, mas esses trabalhos são baseados no uso recreacional da cannabis. E por que é importante falar isso? O uso recreacional, a gente não tem controle e muito menos porcentagem, né? Quando a gente fala de uma cannabis medicinal, a gente está falando da quantidade de CBD, da porcentagem de THC, a gente está falando em doses padronizadas. Esses trabalhos que avaliaram as usuárias de cannabis recreacional, eles observaram uma dificuldade, às vezes, de implantação. A gente não sabe quanto tempo essa cannabis pode durar, o efeito dela em relação aos óvulos, em relação à gravidez. A gente sabe que o THC é lipofílico, então ele tem a capacidade de cruzar a barreira placentária, e além de ser excretado no leite. Então, é uma preocupação em relação à toxicidade nos cérebros em desenvolvimento, mas eu ainda acredito que agora é um marco em relação à cannabis e o tratamento da dor pélvica crônica. Por quê? Talvez com a cannabis medicinal, com essa padronização, esse estudo de receptores, seja possível avaliar esses efeitos. Não tem que parar o uso tanto tempo antes de engravidar, ou não, a gente tem que lembrar que algumas pacientes já têm prole constituída, elas não vão engravidar novamente, né? Muitas pacientes, elas acumulam doenças junto com a endometriose, e a dor é a principal queixa, e nem sempre a cirurgia resolve essa dor, porque a dor, ela tem um componente multifatorial. Então, às vezes, eu lembro, no começo da endometriose era sempre cirúrgico, hoje a gente já sabe que não é isso, né? Eu até brinco, tem várias pessoas que vão concordar comigo, que um bom cirurgião sabe quando não operar. Quando que a gente decide operar uma endometriose? Na grande maioria das vezes, quando a paciente tem uma dor refratária a tratamento clínico ou comprometimento de órgãos nobres, uma obstrução intestinal, uma obstrução ureteral. Agora, na grande maioria dos casos, as pacientes, elas têm dor. E se a gente não tiver um olhar mais abrangente, ela vai ser operada e vai continuar com essa dor. Então, eu acho muito promissor os estudos novos que estão saindo da cannabis. Eu ainda acho que vai demorar mais algum tempo, a gente tem muita coisa
in vitro, mas in vitro é diferente de in vivo. São necessários esses estudos, alguns já estão sendo realizados. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter alguns resultados promissores em relação a tratamento, a padronização de dose, quando usar, quando não utilizar. Então, eu acredito muito na cannabis, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, as dúvidas. Eu percebi que tem bastante pessoa, tem bastante doutores que trabalham com endometriose nos assistindo, e eu acho muito interessante a discussão que pode vir a partir dessa apresentação inicial da cannabis e do seu potencial tratamento na dor pélvica crônica e na endometriose. Muito obrigada a todos. Vou descompartilhar, tá, Carmen? Tá legal, doutora. Não sei se eu falei rápido demais, é que eu não queria entrar tanto em detalhes em relação a... Deixa eu ver como que eu terminar a apresentação. Pode voltar na nossa tela do bate-papo do Isso. Stop present. Aí, perfeito, certinho. Bom, doutora, eu queria agradecer as palavras, as informações. E sim, a gente tem algumas perguntas, porque nós já tínhamos, né, também aberto caixinhas de perguntas para o público. E se alguém aqui não quiser iniciar a rodada de perguntas, eu posso iniciar com uma pergunta que nós recebemos aqui da produção. Pode falar. Vamos lá. Primeira pergunta, então, para aquecer os motores aí dos ouvintes. Os produtos de cannabis servem para todos os tipos de patologias ginecológicas, além das apresentadas hoje? Existe alguma exclusão ou caso que é possível observar um maior resultado, doutora? Na verdade, quando a gente fala sobre cannabis, eu vou falar baseado em todos os estudos, tá? De dor pélvica e tudo mais. Eu acho que a cannabis é como qualquer outra medicação, a gente não tem uma medicação que sirva para tudo, né? A gente tem indicações e contraindicações, como qualquer outra medicação. E por gostar muito da cannabis, que eu falo isso, eu vejo que as pessoas têm uma tendência a querer apostar tudo em uma medicação. Então, se a gente for pensar que todos os estudos relacionados à cannabis, até o atual momento, envolve melhora da dor, o sistema endocannabinoide. Então, as principais indicações são para tratamentos de doenças ginecológicas que causem dor. Né? Até porque a dor ela é multifatorial, independente de ser ginecológico ou de alguma outra causa. A gente tem especialista em dor, até no ambulatório, vou falar do ambulatório que eu faço parte, eu sou médica colaboradora, mestranda lá na Unifesp, e o próprio ambulatório, ele envolve diversos profissionais. Então, a gente tem o psicólogo, né? Tem o pessoal da psicologia, o pessoal da fisioterapia. E nas cirurgias, a gente tem em conjunto com o pessoal os doutores da cirurgia geral. Também tem que pensar nessa parte de desativar os receptores de dor. Então, não basta dar uma medicação, fazer um tratamento, e não desativar o eixo de dor. Por isso que o tratamento é multidisciplinar. Então, eu acho que a cannabis ela é muito promissora nas patologias que envolvam dor e diminuição da qualidade de vida, ou por dor ou por algumas outras questões, como insônia, enfim, o sistema endocannabinoide. Verdade. Doutora Paula Vilela levantou a mão. Doutora, a palavra? Boa noite. Deixa eu perguntar, na sua experiência, qual costuma ser a proporção de THC e CBD para você conseguir ter uma melhor resposta na dor, né? Porque a gente sabe que o THC potencializa bem essa parte álgica das pacientes. Eu não tenho, eu acho que em relação a cannabis, a gente ainda está engatinhando, a gente está tentando achar, tanto é que eu até conversei com a Carmen antes da apresentação, a gente ainda não tem a receita de bolo, né? Todos os trabalhos, eles têm diversas dosagens, a grande maioria pega 50 miligramas por ml, lembrando que na área médica a gente está acostumado, pelo menos eu da minha época, estava acostumada, olha, 20 gotas equivale a 1 ml, só que na cannabis, a grande maioria dos frascos, quando você vai dosar, elas têm cerca de 35 a 40, me corrija se eu estiver errada, Carmen, gotas por ml. É importante falar isso, porque se alguém vem com aquela mentalidade que nem eu tinha, na hora de calcular num pronto-socorro, num plantão, 20 gotas equivale a 1 ml. Então, assim, na grande maioria dos estudos, eles usam uma padronização, mas a gente não tem nenhum trabalho padronizando isso.
Nos casos que eu utilizei, eu peguei como base o full spectrum mesmo. A gente sabe que o THC pode potencializar, sim, de uma forma positiva. Lembrando que, atualmente, no país, a cannabis recreacional, que serve como base para muito estudo, algumas cannabis sintéticas, elas chegam a ter mais de 30% de THC. Então, isso que eu acho legal da cannabis medicinal, a gente consegue ter essa padronização de dose, mas eu acho que ainda não há a dose ideal. Eu, pelo menos, não saberia te responder isso, mas eu acho que está todo mundo tateando e sentindo cada paciente para ver qual seria a melhor dose. Doutora, só complementando a fala, né, a gente tem mesmo né, hoje a prática clínica, sempre começando com baixas doses, né, start slow, go slow, acho que acabou que uma hora a gente encontra essa metodologia, entre aspas, ali, né, esse modelo de tateando o paciente. Mas ainda não tem a formulinha de bolo que a gente quer. Sim. Bom, vamos para uma próxima pergunta. O que eu preciso observar no meu paciente para saber se devo aumentar ou diminuir a dose? Até qual dosagem devo ir? Na verdade, a gente sabe até que a cannabis, ela está apresentando, eu não sei nem se eu posso chamar de taquifilaxia, Carmen, mas ela atinge uma dose que ela para de fazer o efeito. Quando o paciente fala, olha, não está funcionando mais, daí você repensa. Então, assim, tem a tendência sempre a começar, dependendo da concentração que se pega, vai com 5 gotinhas, 2 vezes por dia, de manhã e noite, ou dependendo da concentração, às vezes começa com 10 gotas de manhã e noite, depois na outra semana sobe para 15, depois na outra semana, na terceira semana já sobe para 20, mas uma hora o paciente vai falar, não está funcionando. Nessa hora, o ideal, e isso eu não vou falar só baseada na minha experiência, porque eu não considero que eu tenha essa experiência, eu acho que está todo mundo engatinhando ainda, mas até quando a gente conversa com colegas neurologistas, até em outros webinários a gente também teve a oportunidade de ver outros colegas falando, mas nessa hora você reduz a dose até a dose que ainda está fazendo aquele efeito desejado. Mas o tóxico, é muito difícil você chegar numa dose tóxica, né? A priori, não tem nenhum trabalho mostrando depressão do sistema nervoso central com cannabis, nem nada disso. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente se depara na prática clínica, é que algumas pacientes, algumas não, a grande maioria, né? Elas vêm com doenças associadas. Então, tem alguns efeitos da cannabis que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a cannabis, ela pode dar uma secura de boca. Só esse último mês eu atendi 2 pacientes com Sjögren, não é uma doença comum, mas a gente tem que prestar atenção, porque pode ter um efeito colateral de piorar uma outra doença dela. Também pensar nessa parte de cirurgia. Tem alguns trabalhos mostrando que a cannabis pode alterar coagulação, mas também não tem nenhum trabalho falando, olha, altera mesmo, aumenta sangramento, tem que parar tanto tempo antes, mas eu oriento meus pacientes, olha, tem alguns trabalhos que mostram que pode alterar a coagulação, então informe seu médico se você for ser operada, ele vai ver a conduta mais adequada, se ele vai suspender, se ele não vai suspender, mas são detalhes que a gente toma com qualquer outra medicação. Eu acho que a gente não pode esquecer que a cannabis é uma medicação promissora, mas a gente tem que tomar todos os cuidados que a gente tomaria com qualquer outra medicação. Então, interessante isso. A doutora falou de cirurgia. Doutora, vou aqui também aproveitar a expertise como leiga e em algumas perguntas. Após a cirurgia, no caso da endometriose, existe essa recidiva, essa recorrência depois das lesões? Como que fica isso? Não tem, antigamente até a gente ouvia alguns colegas falando, a cirurgia não foi completa, voltou porque não tirou tudo, mas não é bem assim, tem paciente que foi muito bem operado e a doença é recidiva. Endometriose, eu até brinco que quando a gente dá o diagnóstico para o paciente, não é o fim do mundo, porque a gente tem diversos graus de endometriose, acho que tem o Dr. Cláudio Basbaum aqui também, é uma honra tê-lo aqui com a gente.
a doutora Ingrid também está presente. Então, eu acho que quando a gente fala de endometriose, ainda é uma doença muito enigmática, a gente não sabe a fisiopatologia, e por que eu frisei isso no começo? Porque quando você não sabe a fisiopatologia, você não sabe onde atacar, então a gente está atacando a cadeia final. E quando você ataca a cadeia final, então, endometriose, hoje a gente acredita muito é um conjunto de fatores, principalmente o inflamatório, né, o imunológico, só que quando a gente trata só operando, você fala, não, tirei tudo, não vai voltar. Só que tem algumas pacientes que voltam, e outras que não. Então, tem até vários médicos em diversos países, isso já é uma discussão de mais de 10 anos, que eles querem até reclassificar a endometriose. Então, a adenomiose, que é aquela endometriose localizada no útero, ela seria uma doença, a endometriose do ovário, outra doença. Tem pacientes que têm focos minúsculos e morrem de dor. E tem paciente que tem aquele bloqueio que a gente fala de fundo de saco, né, quando está tudo grudado, intestino, útero, e não sente nada. Então, daí você se questiona, peraí, então, eu lembro que em 2007, essa é uma sequência de trabalhos avaliando o fator de necrose tumoral, fator de crescimento nervoso, VEGF e tudo mais. Mostrou, sim, alteração nas fibras nervosas nas lesões de endometriose. Então, a própria lesão de endometriose, ela já tem todo o sistema responsivo dela à dor alterado. Então, quando a gente dá um tratamento para essa paciente, então eu vou dar uma dipirona, como assim ela não está melhorando? Né? E as pacientes, elas começam até a ficar descrentes, porque outros tratamentos que a gente faz envolve o uso de bloqueio hormonal, só que você está pegando uma paciente jovem, com vida sexual ativa, induzindo ela a uma menopausa, ou então usando uma pílula contínua. Quando a paciente decide usar a pílula para efeito contraceptivo, ela não tem queixas. Agora, quando ela quer engravidar, tem dor, e você dá um contraceptivo para ela, isso tem um outro impacto para essa paciente. Né? Então, assim, o grande dilema nosso é achar uma medicação que essa paciente consiga não sentir dor e não bloquear o ciclo menstrual dela, que não seja um contraceptivo. E vou mais além ainda, depois disso a gente usou por muito tempo análogos de GNRH, que a priori, quando a gente fala como médico, é super bacana, você bloqueia ali, tá ótimo. Mas quando você conversa com a paciente, não é bem assim, né? A paciente, ela tem sintomas fortes de endometriose, e isso envolve muito a vida dela. Então, essa mulher, ela já está abalada pela dor, isso já também abala todo mundo ao redor. Você fala, não, então se ela é casada, independente, se ela for solteira também. Essa mulher com dor, ela não vai render tanto no trabalho, né? Os amigos já também, todo mundo tem aquela tolerância limitada. A partir do momento que falar, de novo, ela não vai sair com a gente porque ela está com dor. Ela não vai fazer tal coisa porque ela está com dor. Então, assim, essa paciente, ela é muito estigmatizada. Então, eu acho que hoje em dia, a gente tem até que tomar um cuidado quando a gente passa esse diagnóstico para o paciente, né? Porque parece que antes a gente retardava muito o diagnóstico, e hoje não, hoje todo mundo já taxa, você tem endometriose, pronto, vai lá, congela óvulos, vai ter filhos, se você não quer. Então, eu acho que a gente está numa fase de achar um novo tratamento para essa doença. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. A doutora falou de 2 nomes de colegas médicos que estão assistindo a gente, doutor Cláudio e doutora Ingrid. Isso, o doutor Cláudio foi meu professor. Doutor Cláudio, o senhor tem alguma contribuição para essa belíssima aula de hoje sobre o caso de endometriose, dor pélvica, com que o senhor trabalha? Também. Doutora Ingrid. Eu gostaria de falar, sim. Pode falar, doutora Ingrid. Eu não sei quem está com a palavra primeiro. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É a primeira vez que eu assisto uma aula de cannabis, uso de cannabis em ginecologia. Fiquei muito feliz, porque eu acho que tudo que é novo e que possa ajudar essas mulheres que têm essa doença tão difícil de tratar é válido. Quem sabe futuramente, com os estudos, nós vamos perceber que talvez a cannabis tenha um efeito até terapêutico, não apenas paliativo na doença, pelo efeito anti-inflamatório. Será que, de repente, aquelas mulheres que têm uma doença inicial ou que já têm uma doença bem instalada, este efeito anti-inflamatório breque o desenvolvimento dos focos, que sabemos ainda, né? Mas eu acho muito válido
realmente os estudos envolvendo a área da gineco. Mas só para você ficar feliz, Ingrid, tem alguns estudos, sim, mostrando a via, tem todos, se você quiser, depois eu te mando alguns trabalhos, eu peguei várias revisões, até para preparar essa aula, eu sei que eu fui muito sucinta na aula, tá, gente, mas é que eu acho mais interessante, às vezes, a discussão do que eu ficar jogando um monte de informação, mas os trabalhos, qualquer coisa, elas encaminham para você, eu encaminho direto, Ingrid. Vai ter muito trabalho mostrando a apoptose, de células, de lesão, é que a gente toma muito cuidado, porque uma coisa é in vitro, outra coisa é em vivo, e ainda mais nos dias de hoje, a gente tem que tomar um cuidado até para não queimar uma medicação muito promissora, senão todo mundo vai falar, vai curar a endometriose, falando, a gente ainda não sabe, mas a priori, in vitro, tem alguns trabalhos mostrando, aquele slide que eu mostrei, que ele não mexe apenas com o CB1 e o CB2, mas ele mexe principalmente com aquelas enzimas de conversão, as proteínas, os receptores, isso é muito promissor, mas ainda é in vitro e faltam trabalhos. A gente também tem que pensar que todo o trabalho envolvendo mulher, a gente também tem a questão do comitê de ética, pensando nos efeitos dessa medicação a longo prazo nos ovários. Mas tem muita gente que já tem prole constituída e assim vai, mas eu acho que é até abrir sugestões para novos estudos, né? E a cannabis tem também receptor sistema imunológico. Sim, sim, tem. Então, isso é muito importante para quem tem endometriose também, né? Assim, sem contar que eu acho que como mulher, que também atende muita mulher com endometriose, você me entendeu bem quando eu falo, é muito bonito na teoria o que a gente vê nos congressos, mas o dia a dia, quando a gente está frente a frente com aquela mulher, muito fácil falar, olha, tem dor, tá bom, ó, relaxa, tal, mas você cruza com aquela mulher, a gente tem essa questão da empatia, né? Então é muito simples eu falar, olha, eu vou te induzir a uma menopausa, ela fala, meu cabelo tá caindo, eu tô assim, meu marido já tá cansado, ele dá apoio, mas eu vejo. Então, ou às vezes quando ela é solteira, também ela, eu não quero conhecer ninguém, isso mexe muito mais com a mulher do que uma simples dor na menstruação, né? E eu acho que isso é muito importante falar aqui, até para colegas que não são da ginecologia, ou mesmo quem não é médico, até para a gente passar um outro olhar para essa doença, né, que ainda é enigmática, né, doutor Cláudio? Não tenha dúvida. Primeiramente, grande alegria de ver a Carolina. Não me surpreende a sua apresentação, a sua exposição. Te conheço desde menininha, não é? Desde os seus inícios na laparoscopia. E, na verdade, a sua palestra foi bastante esclarecedora. Eu fiz questão de, até porque era você, e até porque se trata de mais um instrumento, mais um elemento para ser incorporado dentro da terapia das doenças, no caso, endometriose, dor pélvica crônica, e que na verdade, como a gente sempre diz, ter dor não é normal. Então, é importante, sim. Outro aspecto que você levanta, para não adentrar na discussão técnica, é esse lado do psiquismo, porque, na verdade, uma série de patologias que envolvem fases da mulher, desde uma tensão pré-menstrual, desde um síndrome disfórica pré-menstrual, que hoje é o nome, quando alcança graus que pode levar até a agressões, a situações críticas de violentação e tudo mais. Então, esse lado humanístico que sempre me dominou, os meus cuidados com as mulheres, eu acho que você levanta uma questão. Se possível, puder fazer um complemento, porque não é só um remedinho que vai resolver tudo. É importante que se abra esse leque. E eu vejo um grande futuro, né? Claro que estamos, como você bem enfatiza, dando passos, mas absolutamente certo que a curto, médio prazo teremos uma dose que vai ser tudo. A panaceia universal, tomar isso? Não. Vai ter isso, mais aquilo. Você vai poder tratar de tal maneira, vamos para uma cirurgia, o pós-operatório, porque você bem enfatizou, a doença não atinge apenas
o útero ou o ovário. A gente sabe que hoje, no trajeto nervoso e da musculatura pélvica, sofre tanto quanto os órgãos genitais internos, e é que por ali, às vezes, você não vê a doença, ou a adenomiose, ou o cisto endometriótico. Mas se você vai analisar, vai ver que tem nervos esmagados por focos que estão escondidos em trajetos que eu, que sou o mais velho laparoscopista nessa história toda, eu via nos anos 60, sabe como? Quando trabalhei na França, nos anos 60, era assim, uma descrição de que havia lesão escura a esclarecer. Nem sabia o que era aquilo. E eu trabalhava no maior centro que estava se desenvolvendo a laparoscopia. Então, veja quantos anos, dos anos 60 para hoje, estamos vivendo 60 anos. E hoje está entrando, há pouco tempo, isso. Então, eu te parabenizo, te cumprimento, a tua habilidade de exposição sempre foi sempre charmosa, sempre competente, sempre bonita e muito bem preparada, porque você buscou grandes profissionais. Me lembro quando você foi trabalhar com o professor Batia na França e voltou encantada e é uma excelente expert. Parabéns. Obrigada. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Vas-y, toi. Eu acho importante também, eu vi que alguém fez algum comentário aqui em relação ao opioide. Isso, doutora. Doutora, vou ler para todos. Desmames de opioides, a dúvida comentada da doutora Andréia Moreira Antão Barata. Desmame de opioides na endometriose refratária e a outros tratamentos, e a introdução da cannabis. Gostaria de saber de forma prática como pode ser feito. Eu acho que pode começar com as doses iniciais, inclusive se tem, às vezes, recém começar, começa com 5 gotinhas de manhã e à noite. Eu falo, a gente nunca peca por ir devagar, mas a gente não pode esquecer que o opioide também não é livre de riscos, né? A gente teve várias medicações aí, essas pacientes, elas não dormem direito. Então, até o momento, eu não vejo por que não fazer esse desmame. Até porque, lembrando, eu sou meio repetitivo para falar, desculpa, gente, até lembrando em relação a essa parte de sistema de condução de dor, não podemos esquecer a dor do membro fantasma. Então, se a gente opera essa endometriose e não trata todo esse trajeto da dor até sistema nervoso central, você não vai melhorar essa paciente. Então, se ela está já com o uso de opioides e tudo mais, primeira coisa, um bom exame físico, porque essas pacientes, elas também apresentam dor miofacial. E a dor miofacial é como se fosse uma cãibra constante em todo o períneo, isso dói. Então, em alguns outros países, eu lembro isso há mais de 10 anos, tinham géis de cannabis. No Uruguai e tal, tinha até uns nomes, a gente falava, nossa, vamos passar. E todas as pacientes que traziam, e até uma sugestão agora para eles começarem a comercializar isso, porque nunca foi para uma indústria farmacêutica, né? Elas referiam melhora na relação, e a gente não sabia se melhorava porque ela ficava relaxada, ou se melhorava por causa da dor, que tirava essa ascensão da dor. Hoje eu acho que é possível começar a isolar isso para analisar, de fato, o que melhorava a relação sexual, diminuir a dispareunia, se era o relaxamento da paciente, ou se era um conjunto de relaxamento com diminuição da aferência de dor. Mas eu acho que, na dúvida, começa com doses pequenas, porque você vai chegar num limite, que às vezes vai ser 15 gotas, 20 gotas de 12 em 12 horas, que vai ser o limite, mas eu prefiro sempre pecar pela cautela do que pelo exagero. E falar isso para a paciente, acho que todas as pacientes, elas entendem, o que elas não, pelo menos eu tenho um relacionamento muito aberto com minhas pacientes, eu explico. Falo, olha, é uma coisa nova, não tem a receita de bolo, a gente vai tentar. E quando elas percebem que elas estão sendo cuidadas, elas também topam. Elas falam, doutora, eu vou tentar assim, não resolveu, olha, não adiantou nada. Daí você pode até aumentar, até com uma quantidade maior, mas eu iniciaria pelo menos com menos de 5 não dá. Mas umas 5 gotinhas, se ela tiver medo, né? A gente também tem que pensar se ela tem problema de sono, se não tem problema de sono, e assim vai. Sim.
A doutora Andréa agradece. Isso me leva a umas perguntas com a fala da doutora, né? Então, seria interessante, doutora, a gente revisar os medicamentos tradicionais da grande ginecologia, me permite falar assim, quando somados a produtos de cannabis? Eu acho que sim. Todos os trabalhos que falaram de endometriose, todos mostraram que as pacientes, elas queriam a cannabis, porque elas melhoravam e não tinham tantos efeitos colaterais de outras medicações mais fortes. Porque quando a gente fala de endometriose, é diferente, porque a gente tem dor crônica de qualquer outro órgão, né? E todas as outras doenças, por exemplo, enxaqueca, hoje você tem anticorpo monoclonal, então, assim, está evoluindo nas outras áreas, mas na ginecologia não evoluiu. A gente também tem um problema, que foi isso que eu falei, a gente tem um problema em relação ao sistema reprodutivo. Só que a gente tem muitas pacientes aí que já passaram dessa fase, ou elas não querem ter filhos, ou elas já estão nessa transição de menopausa. Lembrando que muitas vezes a gente falava, vai entrar na menopausa, vai melhorar a endometriose. Só que não. Eu tive várias pacientes, algumas até colegas, que foi descoberta endometriose, tipo, com 50 e poucos anos, você fala, opa, peraí, como é que é? Comecei a ter dor, você fala, não tá batendo, paciente sem reposição. Então, a endometriose, ela tá pegando... Ela está sendo muito enigmática. A gente também não pode esquecer da alimentação. Hoje a gente tem muito fitoestrogênio, né? E já está mais do que comprovado. Quando a gente fala de medicina integrativa e tudo mais, eu acho que você pode dar o nome que quiser, mas assim, o estudo sempre foi feito. Então, quando a gente fala com o pessoal da nutrição, tem as nutricionistas lá também no ambulatório, o estudo está sendo de metaboloma. Então, eles estão mostrando já, quando pega toda essa farmacologia da Escherichia coli, a gente vê que a degradação dela do estrogênio não é a mesma. Isso pode predispor, eu estou falando de estudos que saíram, eu não estou batendo martelo, eu não estou defendendo nada, mas tem alguns estudos mostrando que isso pode piorar a degradação do estrogênio e facilitar o câncer de mama. E aí vai, se quiser, a gente pode pensar de 1001 coisas, mas eu acho que se tem tantas coisas alteradas no mundo de hoje, por que não tentar uma medicação que talvez não traga tantos efeitos colaterais e melhore a dor dessa paciente? Agora, se a questão dela for infertilidade, tudo bem, a gente ainda não tem estudos. O que a gente tem, a gente sabe que tem muita usuária de cannabis que engravida. O problema é que a gente só pega nos hospitais que a gente consegue fazer alguma estatística, as que deram errado. Então, assim, as usuárias de cannabis têm um baixo peso ao nascimento da criança, pode ter um risco maior de abortamento. O problema é que a gente só sabe os casos que deram errado, então a gente tem um viés aí, né? Sim. E foi o que eu falei, a cannabis recreacional, você não controla nem o que vem, porque às vezes o problema não é nem a cannabis, é o solvente que foi utilizado, é o que tem a mais, você não tem controle de qualidade. Então, acho que muita coisa ainda vai mudar, né? Depois você descobre que tem mais solvente do que você imagina, então você começa a falar, então, peraí, será que isso era efeito da cannabis, era efeito do THC, ou era efeito... E o THC não é de todo ruim. Obviamente, se o paciente tem uma predisposição à esquizofrenia, você não vai usar altas doses de THC, mas aí também a gente não pode esquecer que medicina é medicina. É o que eu sempre brinquei com a Carmen desde o começo, né? Eu falei, talvez você não vá gostar dela, não, melhor ainda. A gente, né, tem que tomar cuidado, porque senão as pessoas começam a fazer tanto apologia, não, tem que usar cannabis para tudo. Não, eu não sou contra nada e nem a favor de tudo. Mas eu acho que os resultados são muito promissores, sim, para cannabis. A gente tem visto muitos resultados positivos e estudos. Isso mostra o quanto são necessários estudos, né? Até para nos dar essa segurança. Eu brinco que nós, médicos, somos os maiores mentirosos convictos, porque a gente fala o que a gente sabe até hoje, pode ser que amanhã descubram alguma outra coisa, mas a gente tem que tomar esse cuidado antes de fazer uma prescrição, sim. Doutora, a sua fala é riquíssima para que está aqui ouvindo tirar perguntas, e aí, assim, a gente falou tanto da importância da cannabis na gineco e o quanto que ela tem e vai ganhar abrangência, né? Como a doutora vê, a doutora falou de géis, né? Então, acho que isso pode estar intrinsecamente relacionado à libido também, não sei, a doutora podia extrapolar um pouquinho o tema para libido, ciclo menstrual, menopausa, como que o CBD poderia estar envolvido nisso junto? Olha, tem diversos trabalhos, isso já tem bastante na literatura, mas, mais uma vez, a gente não tem a posologia ideal ainda.
que mostra muito efeito benéfico, principalmente nessa transição para a menopausa. Aqueles distúrbios de humor, distúrbios de sono. Então, falar, mas vai dar cannabis? Eu falei, mas peraí, a gente dá tarja preta, a gente dá antidepressivo, a gente dá tanta coisa, e às vezes com uma medicação você consegue aliviar muito dos sintomas. Então, os resultados são muito promissores. E mesmo para dor, tá? Eu falei só esse cuidado com a questão da fertilidade, porque a gente não sabe os efeitos. E eu acho que ninguém quer pagar para ver o seu médico responsável por descobrir. Então, cautela é sempre necessário, mas a parte disso, os resultados são muito promissores, não só para a dor pélvica, mas também para essa transição menopausal. Indiretamente, você pode até pensar, quando você vai nas cascatas, que você pode mexer em hipotálamo e alterar algumas produções de hormônio, mas a gente ainda não tem nada comprovado, mas todas as pacientes referem melhora na qualidade do sono, no humor, na disposição, nessa transição menopausal. Lembrando que muitas dessas pacientes, elas vão vir com outras doenças junto, né? Então, elas vão vir com fibromialgia, e é uma judiação. A última paciente que eu entrei com medicação é muito interessante, porque eu falei, a senhora se incomoda se eu entrar em contato com a sua família? Para passar o caso, senão ela vai achar que a sua médica tá meio fora da casinha, a senhora também. Eu passei cannabis. Uma senhora de 86 anos, perfeitamente autônoma, foi sozinha, já é minha paciente, mas nada resolvia a dor dela. Eu falei, o que tem a perder? Com tanta, não sou contra as medicações tradicionais, tá, gente? Antes de arrumar qualquer confusão com a indústria farmacêutica ou qualquer coisa, eu não sou contra nada e nem a favor de tudo. Mas assim, ela estava tomando tanta medicação e nada estava resolvendo, eu entrei com a cannabis, a gente está avaliando ainda, tá? Eu fui subindo as doses, explicando para ela, e quando a gente pega uma paciente de 86 anos, você tem que explicar, olha, se a senhora for operar o joelho, se a senhora for operar o quadril, porque a paciente tem várias outras coisas. E o mais interessante, essa paciente, ela tem Sjögren, e isso me preocupou antes de prescrever, né? Falei com o colega que cuida dela, eu sempre tomo esse cuidado, eu divido responsabilidades, porque senão você melhora uma coisa e piora outra. E não mudou nada para ela. Ela, Carol, eu não tô com a boca seca, tá do jeito que sempre foi, né? Eu uso sempre esse sprayzinho aqui, tal, mas a minha dor melhorou. Então, e até muita gente fala, 86 anos, desculpa, eu conheço muita gente que tá beirando 100. Então, se for pensar que ela tem mais uns 15 anos, que tenha com qualidade, né? Então, eu acho que compensa, assim, você não vai olhar e falar, tem 86, deixa. Gente, eu tenho muita paciente mais velha, em ótimas condições. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado quando a gente olha. Tem até uns critérios novos na geriatria de classificação do idoso, porque senão a tendência passou de certa idade, já não faz mais nada, não dorme, tadinha, não vou falar nomes, toma tal medicação e acabou. Mas não é assim. Às vezes essa medicação vai deixar ela atordoada no dia seguinte, ela vai cair e quebrar o quadril. Então, a gente tem que, nesse caso, eu informei a família até para a gente ver como ela ia reagir à cannabis. Se ela ia ficar bem, se ia ficar com tontura, para levantar e ir ao banheiro à noite. Então, são cuidados, mas está muito promissor. Eu fiquei muito contente. E eu tenho que confessar que no começo eu falava, mais uma, vai ser a cura do mundo. Né? Todo mundo quer sempre achar aquela coisa milagrosa. E aí que eu fui estudar. E eu me deparei com muitas coisas bacanas. Né? A gente sempre tem que ter a humildade de aprender, de ver coisas novas, de estudar coisas novas, de falar, nossa, eu não tinha olhado por esse lado, né? E eu me surpreendi positivamente com a cannabis em diversas situações. Eu só falei desse quesito de fertilidade, porque como eu trabalho com reprodução também, hoje a gente sabe que todo mundo quer culpar alguém ou alguma coisa. E às vezes não é nem por questão legal, mas é por questão da paciente, né? Se ela vai ficar se martirizando se acontecer alguma coisa, será que ela vai se culpar? E tem coisas que fazem parte da estatística, mas eu acho que quando a gente fala em ter filhos e gestação, a gente tem que pensar nisso. Até porque quem usa a cannabis recreacional fala, não, eu usei, nunca tive nada. E tudo bem, só que eu não posso prescrever isso para uma paciente, se ela tiver alguma coisa, ela pode ser devido a cannabis, pode, mas se não for, ela vai acreditar que foi. Então, acho que a gente tem que ter a famosa medicina baseada em evidências, o que eu acho, desculpa, mas eu sou só um pontinho no universo. A gente precisa, sim, de trabalhos baseados em evidência, com números e trabalhos bem feitos. Porque hoje, se você digitar na internet,
nas bases de pesquisa, a gente tem as 4 maiores, mas o que você digitar, você vai achar trabalho comprovando o que você quiser. E a gente tem que ter esse senso crítico e a medicina do dia a dia, que a gente vai tateando com a paciente. Por isso que é importante a gente conversar com o paciente ser nosso. Porque aí sim, a gente vai entender, aí que eu percebi como melhora. Porque senão tudo vira culpa da cannabis, aí pelo contrário, eu me surpreendi positivamente com algumas pacientes, tá? Sim. Doutora, uma pergunta assim atualíssima que nós recebemos aqui na produção. Homens trans, né, em transição, podem usar produtos de cannabis? Existe interferência nessa hormonização, nessa passagem, nessa transição? Então, a priori não tem. Foi o que eu falei, até se você olhar alguns trabalhos, analisando, mas daí são trabalhos mais de fisiopatologia, tá? De farmacologia, eles podem falar que você altera hipotálamo, altera a produção de cortisol na cascata, mas não tem um trabalho mostrando alteração, não tem. Então, teoricamente, não teria nenhuma interferência, e eu acho que praticamente também, a gente viu já bastante trans usando, até porque você tem outros quesitos psicológicos, isso auxilia eles no sono e tudo mais, né? A gente tem que pensar que não é só a reposição hormonal, a gente tem que dar todo um aparato psicológico, é multidisciplinar essa transformação, e a cannabis ajuda bastante nessa transição, sim. Legal. Doutora, ainda temos implicações no câncer de mama, mioma. A doutora teve alguma experiência? Alguns dos doutores tiveram alguma experiência que queiram compartilhar? Eu vou falar só em relação ao que a gente sabe do câncer de mama. Mioma não tem nenhum trabalho mostrando diminuição, tá? Até quando a gente fala desses trabalhos que mostram in vitro, na teoria, que pode diminuir as células, a apoptose, tem até alguns trabalhos mostrando em animais, mas não tem nenhum trabalho comprovando isso, então a gente ainda não tem a segurança de usar como tratamento para auxiliar na apoptose das células cancerígenas ou de miomas. Entretanto, no alívio da dor e da sintomatologia, principalmente no câncer, é muito utilizado, e isso já tem mais do que décadas de estudo mostrando, principalmente fora do Brasil, né? Aquele auxílio, isso já não tem nem questionamento, eu acho que isso é muito válido. Eu acho que se alguém quiser compartilhar alguma coisa aqui que tenha mais experiência. Tem algum oncologista aqui? Não, acho que não. Não, mas eu concordo bastante com a doutora, né? E a gente vê na literatura informações muito diminutas ali, né? Num zoom de resultados que a gente precisa, acho que absorver essa informação, porque a informação ela é válida, o método científico ele começa mesmo do simples, mas guardar aquela caixinha e ir criticando e refutando aquilo até fazer a clareza, né, desses resultados de uma forma mais aplicada, se é que eu posso dizer assim, né? Mas a gente vê mesmo estudos fascinantes com o modelo, né, tumoral, então a gente consegue ver resultados que instigam o algo mais, né? Eu acho que fica bem uma bandeira aqui, né, da doutora e eu, acadêmicas que somos, e os demais doutores aqui presentes, que a gente faz, de certa forma, um apelo, né, para que a gente possa cada vez mais abrir essa oportunidade para discutir o que a gente faz aqui, que são os resultados, mas está trabalhando na base, que é a produção de informação crua ali, né, de resultados, em que a gente possa fazer o embasamento da prática clínica. Eu queria até fazer um adendo, porque eu estou em diversos locais, né, desde meio acadêmico, hospitais, eu falo que eu consigo, no mesmo dia, transitar em diversos perfis, entre diversos perfis de médicos, estudantes, e eu vejo até, às vezes, as pessoas falando, não, a gente tem que ter a medicina endocannabinoide. Eu falei, não, gente, medicina é medicina, o que a gente poderia ter, isso eu acho que é até válido para uma discussão. Eu falo, olha, você me pegou, vou pensar nisso, mas isso é uma nova matéria, porque o sistema endocannabinoide, ele é muito recente, a gente sabia da anandamida, que até o nome veio do sânscrito, né, e tudo mais, mas eu acho que agora que a gente está descobrindo todas as vias do sistema endocannabinoide, e isso me fascina, e eu acho que esse apelo nosso, eu realmente estou muito feliz com a cannabis, e eu acho bacana a gente estar aqui discutindo isso, até para não
não causar desconforto com uma medicação tão promissora. A gente vê que os grandes problemas é quando os colegas começam, na verdade não são nem os colegas, né? São pessoas que às vezes nem são médicas, começam a fazer um uso indiscriminado de uma medicação com outros fins, e a gente acaba perdendo medicações maravilhosas para alguns tratamentos. Então, eu acho que isso que é bacana, acho que todo mundo está aqui no intuito de buscar informação, eu inclusive, não tenho essa experiência, acho que eu estou aprendendo com todo mundo, e eu acho que é isso, eu acho que também é um apelo, como eu acredito tanto na medicação, para todo mundo ir contribuindo para não abrir portas para tantas críticas desnecessárias, né? E como tudo na vida, tudo tem indicação, e eu sempre brinco que nada é de todo ruim, nada é de todo bom, é sempre importante que o benefício seja maior que o malefício, né? E isso eu acho importantíssimo. Sim. Doutora, eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, ela é uma pergunta bem composta de várias letras. A paciente pergunta sobre a endometriose ser hereditária, qual a relação com a alimentação inflamatória, por exemplo, leite, glúten, e sobre, para a doutora falar um pouquinho mais dos produtos intravaginais, se já teve alguma experiência, ou como que isso poderia estar implicado diretamente na endometriose, que a doutora supõe discorrer pelo assunto. Então, vamos lá. Endometriose genética, o que a gente sabe? Que mulheres que têm mães e irmãs com endometriose têm maior chance de ter endometriose, isso já tem uma associação, tá? Mas alguém me corrija aqui se eu estiver errada, por favor, mas não tem a endogene da endometriose, mas a gente sabe dessa correlação, tá? Então, mulheres que têm parentes com endometriose, mãe, irmãs, ela tem uma maior chance de endometriose. Em relação a essa alimentação inflamatória, eu vejo que está muito comentado. Mas o que acontece? Por ser uma doença inflamatória, quando a gente tem uma alimentação, hoje em dia, por que eu estou falando hoje em dia? Antes eu achava que era normal, eu falava, todo mundo sabe mais ou menos o que comer, né? E eu percebi que não, a gente mudou muito o perfil de alimentação, e não é só da brasileira, acho que é mundial isso, né? Então, antes tinha aquele triângulozinho, vamos comer verduras e tudo mais. Hoje, com os industrializados, a gente aumentou muito os alimentos inflamatórios. Então, o próprio glúten, ele está 23 vezes mais potente do que o glúten de antigamente. O leite, mesma coisa. Sem contar na produção, na cadeia de produção. Não quero assustar ninguém, tá? Então, assim, cada dia você escolhe uma coisa diferente para comer. Mas se a gente for olhar os alimentos de perto, eles interferem sim. Aquela antiga frase, minha avó já falava isso, você é o que você come. E hoje as pessoas não querem aceitar isso. Eu pergunto muitas vezes, é bebida alcoólica, né? A gente perguntava como etilismo. Então, não, mas é muito comum na vida social da mulher o happy hour. Só que isso todo dia, pela Organização Mundial de Saúde, já entra como alcoolismo. Você fala, mas eu não tremo se eu não beber. Mas essa ingestão de álcool já é considerada excessiva. Antigamente era uma tacinha de vinho, hoje já é um copo de vodka, que tem mais de 40% de álcool. O álcool é inflamatório. Então, não posso beber? Não, pode, mas aí você vai pesar exatamente a alimentação. Então, glúten, lactose são alimentos que tiveram realmente uma alteração. Na verdade, a lactose a gente não pode esquecer que ela é digerida, né? Ela é metabolizada pela superfície apical do intestino. Se hoje a gente se alimenta com comidas, eu brinco que um tomate amadurece em 2 dias. Então, você imagina a quantidade de defensor agrícola que tem ali. Sim. Não estou criticando, pelo amor de Deus, gente, eu não quero confusão, porque senão você também não... As pragas devoram os alimentos. Fala, mas eu pego orgânico. A gente não sabe da água. Então, tem vários alimentos que hoje, com a alteração do mundo, eles também mudaram sua composição. E aí que entra aquela história dos lactobacilos. Então, o lactobacilo, você não produz mais, você consome alimentos, a gente esquenta tudo no micro-ondas, a gente usa panelas também que acabam com algumas coisas que são bactérias boas para o intestino, aí se aumenta a Escherichia coli, daí você diminui o metabolismo e a digestão dos hormônios, é uma cadeia, né? Eu falo que o intestino é o segundo cérebro. Então, a gente tem que pensar que esses alimentos inflamatórios, eles vão aumentar a permeabilidade de membrana intestinal. Então, todo mundo já começa a não digerir direito, daí você vai absorver mais alimentos tóxicos,
tóxicos porque vão estimular a produção de macrófago, aquela cascata que a gente falava, antigamente a gente aprendia, né, a degradação do ácido araquidônico. Eu não sei se quem me perguntou era médico ou não, mas então eu vou sintetizar, porque às vezes eu começo a viajar, né? Então, assim, os alimentos inflamatórios, eles vão ativar toda a inflamação que a endometriose também ativa. Então, se eu der uma medicação ou se eu bloquear os hormônios e eu não controlar essa alimentação, eu vou estar com outro gatilho para dor, tá? Então, alimentos inflamatórios é que está muito... É difícil a gente não apelar, então a gente vê muito, não como modismo, mas as pessoas falam, olha, dieta anti-inflamatória. Mas eu não preciso falar para ninguém que embutido é inflamatório. Nitrogenado é inflamatório, né? Só que tudo bem, você fala, eu vou cortar tudo radicalmente, aí depende da opção de cada um, mas eu falo que a gente sempre vai, eu pelo menos, eu procuro sempre tentar achar um equilíbrio, né? Eu falo, a gente vai, mas se puder evitar, melhor. Então, as pacientes que têm dor, independente de ser endometriose, tá? Outras doenças inflamatórias, autoimunes, elas também podem ser deflagradas por essa alimentação inflamatória. Outra coisa importante, o sono, né? Então, assim, isso também é importante para você reestabelecer esse sistema imune. Então, é um conjunto de fatores, por isso que a gente fala que a gente trata a dor de uma forma multifatorial. Eu esqueci qual que era a última pergunta dos cremes vaginais, né? Isso, doutora. Na verdade, o que acontece? A vagina, ela é um ótimo meio para absorver. Ela absorve muito rápido, via vaginal, via retal. A absorção é muito rápida para o sistema. Então, o que a gente começou a fazer já faz muito tempo? Às vezes, passar gel vaginal com uso de hormônios, mas não tem a medicação específica para a gente passar. Tem alguns hormônios sendo utilizados agora, também eu acredito que vão sair os trabalhos, que eram hormônios manipulados, como bloqueio, mas também a gente não tem ainda os trabalhos com a biodisponibilidade e tudo mais, era usado muito off-label. E esse outro gel que eu comentei eram as pacientes que comentavam, a primeira vez que eu fui lá para o ambulatório da Unifesp, eu rodei da Unifesp, fui para Santa Casa, São Paulo, voltei para a Unifesp, mas naquela época elas já falavam de um gel que elas compravam, eu não sei se no Paraguai ou no Uruguai, mas não era de nenhuma indústria farmacêutica, né? Eram aquelas formulações que os pacientes apelavam, porque quando elas sentem dor e o tratamento tradicional não funciona, é compreensível que elas vão procurar outras alternativas. E hoje a gente tem muito estudo, por exemplo, saiu na Nature a respeito da cúrcuma, então a gente está voltando para o básico, a gente já tem trabalhos mostrando alguns fitoterápicos também, que a gente via paciente comprando na feira, era o chia amarelo, você fala, nossa, mas vai tomar chá, e hoje a gente sabe que melhora, né? Mas obviamente não melhora a ponto dela largar um tratamento. Então eu sempre brinco que os tratamentos eles são complementares, mas eu acho que de todos esses a cannabis está mostrando um bom efeito anti-inflamatório, ela está ativando. Então eu acho que agora o olhar está sendo para ela preencher tudo isso que os outros preenchiam parcialmente, mas não adianta só usar cannabis e não mudar os outros fatores de vida. Então, sim, as pacientes que têm familiares com endometriose, ela tem uma chance maior, a alimentação inflamatória piora sim, e as medicações vaginais, estou aqui até sugerindo para lançarem alguma coisa vaginal, porque todos que têm gel, né, eles têm, acho que cânfora ou álcool, que não podem ser aplicados na mucosa, porque senão vão queimar. Mas são promissores sim, mas não é que existe uma medicação específica vaginal. O que a gente faz é usar gels vaginais para manipular hormônios ou algumas outras medicações de rápida absorção. E até anestésicos, dependendo do tipo de dor. No ambulatório de dor a gente faz com alguns tipos de anestésico e anti-inflamatório, tá? A gente só usa a vagina como meio de veículo, né, de absorção, de administração da medicação. Sim, obrigada, doutora. Bom, sobre essas possibilidades desse pedido que a doutora brinca aí eu digo que vem aí, quem viver verá, aguardem, recebam os nossos consultores e ficarão por dentro de novidades. Doutora, eu ia encerrar, mas chegou uma pergunta de uma paciente, e vamos fazê-la para ser o nosso desfecho, se nenhum mais outro participante, claro, obviamente, quiser participar com alguma perguntinha. Pediu para falar um pouco sobre doença de Crohn e endometriose. Tem uma alta associação entre endometriose e doenças intestinais, tá? Antes a gente achava, não, quem tem endometriose tem isso, mas hoje a gente vê que doenças inflamatórias, elas vêm juntas,
Mais uma vez, a gente não sabe a fisiopatologia da endometriose. E por que é importante a gente tratar as duas juntas? Porque se essa paciente apresenta algum problema intestinal, eu não acompanho isso e eu opero, a cicatrização de uma paciente com doença de Crohn, ela pode ser prejudicada. Então, se você vai ser submetido a uma cirurgia, algum outro tratamento, a gente tem que pensar nisso. Então, eu brinco que a gente trata a paciente, não a doença. E essa paciente, ela tem o quê? No caso, se ela tem Crohn e endometriose, é sim para prestar atenção, é sim para a gente pensar numa alimentação balanceada, atividade física, a gente falou tanto de sistema endocannabinoide, só agora que eu vou falar disso, né? Mas atividade física, sim, ajuda os receptores os receptores cerebrais, né? Então, está tudo envolvido. Hoje, talvez a gente tenha uma resposta melhor, mas, sim, uma paciente com doença de Crohn e endometriose, ela deve, sim, fazer esse tratamento multidisciplinar, pensando em atividade física para estimular esses receptores. Acho super favorável o uso de cannabis, né, principalmente nessa doença intestinal, e Crohn ainda, que tem toda essa inflamação, as alterações gastrointestinais, que é uma das coisas que a cannabis melhora. Então, a gente tem que pensar que uma paciente com duas doenças inflamatórias, ela tem que observar até mais de perto os fatores inflamatórios. Não dá para a gente excluir tudo, mas a gente pode agregar algumas coisas que melhoram. No caso, a cannabis, acho que facilitaria muito, né? Auxiliaria muito no tratamento. Lembrando que tem que sempre fazer a segmento com o gastro e tudo mais. Então, uma coisa não substitui a outra. Mas é um tratamento promissor, coadjuvante, eu vou falar. Eu acho que a gente tem que sempre abrir o leque, né? Eu falo, não vai substituir tudo, mas eu acho que vale a pena pensar em tratar os sintomas, né? E acompanhar isso. Sim. Bom, pessoal, então, se alguém com algum comentário, alguma pergunta... Bom, doutora Carolina, eu, sem palavras por esse momento aqui, queria agradeço, né, não queria, já agradecendo e agradeço muito a presença da doutora, a nossa troca, a contribuição que a doutora traz, esse momento de abertura, né, eu gosto de brincar que a gente faz pequenas genebras de antigamente aqui para a gente discutir, fomentar e deixar essa informação aí na mensagem para casa, né, para todos, sobre a discussão que é importante sempre a gente continuar tendo com embasamento. Então, agradeço o tempo, a disposição, a gentileza. Queria agradecer, antes de deixar a doutora finalizar, o doutor Cláudio, pela presença, doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Desculpe aí ter chamado, mas eu não podia deixar passar, né, essa sumidade por aqui. Junto com a doutora Ingrid, maravilhosas contribuições, vejo que são pessoas de conduta correta, né, de estirpe para a medicina, então isso contribui muito aqui para a live da Indeov. Agradeço aos consultores que estão aqui, aos demais colegas médicos, né, como eu disse, recebo nossos consultores para nossas novidades. Doutor Lucas, a aula vai ficar disponibilizada sim, depois nós iremos entrar em contato com todos os participantes para envio do link da aula do YouTube, tá? A gente só vai fazer alguns ajustes aí do tempo de espera, né, doutora? Aquela, né, ação do marketing para ficar sempre um trabalho bonito e de qualidade para todos. E eu queria agradecer a presença de todos aqui. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, Carmen, Anderson, Pedro, todo o pessoal da Indeov. Eu acho que é uma oportunidade até para a gente dividir. Eu acho que está todo mundo engatinhando nessa parte de cannabis, né? Eu falo, ainda não deu tempo de ter esse segmento das pacientes, acho que todos aqui que tem essa parte acadêmica na veia, né? Mas é muito importante essa troca. Hoje eu estou falando de ginecologia, mas eu assisto as outras aulas também, e isso sempre vai agregando para a gente. É um momento da gente discutir casos, de ver os estudos, os efeitos, a experiência de cada um, porque artigo todo mundo vai lá, busca, olha isso, tal, mas é o dia a dia, me corrijam se eu estiver errado, é aquele tato com o paciente, é aquele paciente que não tem uma doença só, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, inclusive quando eu estou com os residentes. Eu falo, às vezes, não é só medicina que a gente ensina, a gente trata paciente, não doença. E isso é o mais importante, e sempre ter aquele senso crítico. E
Eu estou postando muito na cannabis, eu estou muito encantada com as coisas que eu estou lendo, observando. Obviamente, a gente está aguardando também os estudos, e por isso que eu sempre peço para todo mundo tomar esse cuidado, para a gente não queimar uma medicação que está sendo tão promissora, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui presentes, obrigada, Ingrid, o Dr. Cláudio já saiu, mas também foi uma honra, ele foi meu professor. E isso é bacana, eu aprendi sempre que a gente sempre tem que estar se atualizando, sempre aprendendo, quem está começando vai ensinando, vai trazendo novidades, e conforme o tempo vai passando, a gente continua aprendendo, né, o dia que a gente souber tudo, eu falo, não tem mais para que estar aqui, né, então, mas eu acho que é isso mesmo, a medicina, elas são verdades transitórias, vão evoluindo. Eu acho que a gente está descobrindo um novo campo da medicina, né? Mesmo na parte cirúrgica, todos os livros ginecológicos mudaram, hoje a gente está tratando toda essa parte neurológica nos livros, coisa que eu aprendi em 2007 com o doutor que começou essa mudança, tá? Então, é muito prazeroso ver tudo isso, e mais uma vez, obrigada, viu? E vamos continuar sempre estudando, e assim que sair os resultados, qualquer coisa a gente até chama outra colega quando defendeu o mestrado dela com os achados nos trabalhos lá no ambulatório de endometriose. Acho bárbaro, acho válido. Bom, obrigado a todos a presença, conto com vocês no próximo webinar, fiquem atentos às nossas redes sociais, e uma boa noite, bom descanso a todos. Obrigada. Boa noite, obrigada.